Fala galera, sejam todos bem-vindos a mais um episódio do Heavycast. Esse é o nosso episódio 25 já, está correndo, estamos já com bastante gravações, episódios, né não, doutora Muita Ellen? gente legal. Beleza? A senhora que está hoje fardada, né? Estou, tenho compromisso da Heavy daqui a pouco. Beleza. Então, vamos lá, esse é o episódio 25, Heavycast, que é o podcast da empresa Reabilitação e Ventilação e Heavy Domiciliar. Lembrando bem, de olho aqui na tela, esse podcast tem um apoio muito especial de duas empresas fantásticas, parceiras, duas empresas aqui do nosso Pará. A primeira delas é a Amazon Physiocare. A gente apelida carinhosamente do Posto Ipiranga da fisioterapia, tudo que você quer, de terapias do sono, de terapias respiratórias você encontra lá, né? Sim. A Renata é uma profissional especialista em sono aqui no nosso estado, então tudo relacionado a respiratório, oxigenoterapia, CPAPs, equipamentos, você pode procurar lá na Amazon Physiocare, né? Máscaras de ventilação não invasiva, então é uma empresa que está há mais de 10 anos no mercado. E a outra parceira nossa é a Faculdade Inspirar Belém. Você que quer se capacitar, ela é uma faculdade especializada em oferecer serviços, né, de educação em saúde, bem-estar. Então, vários cursos para a área da fisioterapia. Você pode procurar lá. Um abraço para Diana, para Paula, para Karen, toda a galera lá. Beleza? Então, feito o merchan, Sim. let's go. Hoje Bora. nós estamos com uma pessoa muito especial. Ela veio diretamente de Ananindeua, bem distante. Ela chegou pontualmente aqui nos estúdios. Mesmo cobra do BRT. Ela conseguiu. Isso é Conseguiu. uma, Parabéns. um evento, né? Alana Graim, é um sobrenome forte. Alana, Forte. muito feliz de ter você aqui no estúdio para falar, para a gente conversar sobre a sua história, para você compartilhar, né, um pouco da sua história com a gente. Obrigado pela sua disponibilidade, pela sua pontualidade e já começar te parabenizando pela o começo da tua história na fisioterapia, né, que já inspira várias pessoas. Então seja bem-vinda e, por favor, eu sei que você tem muitos seguidores na sua rede social, Olha só. mas se apresente aí pra galera aqui do Heavycast te conhecer mais. Oi, gente. Bom, sou a Alana, como já foi falado, Alana Graim, sobrenome forte. Apesar do BRT, cheguei, isso que importa. Me formei não faz muito tempo, sou fisioterapeuta, atuando na área da neurofuncional, adulto e pediátrico, mas principalmente com ênfase na pediatria, né, hoje. Eu atendo tanto em clínica, tanto como no âmbito domiciliar. É, faz uns 4 meses por aí, pouco tempo, mas muito, muito intenso já, viu? 4 meses intensos já. Durante a minha faculdade, tive alguns projetos que foram um pouco, tiveram reconhecimento, né? E um deles foi o e-book Anamnese Terapêutica em Libras. Então, assim, a acessibilidade é uma bandeira que eu carrego desde a graduação. E no segundo semestre vou estar iniciando aí minha pós em neurologia na Faculdade Inspirar. Olha, já o merchan. Aí, Então é tudo isso, estou combinado. muito honrada de estar aqui. Como eu falei, não faz muito tempo que eu me formei, então assim, se a gente vai olhar as pessoas que já passaram por aqui, né, é uma grande honra e responsabilidade estar aqui com o Rafael e com a Ela, que são pessoas que me inspiram diariamente, que eu acompanho aí faz um tempo. Então estou muito feliz com o convite mesmo, espero que seja bem legal aqui, como já está sendo. Ah, massa. E a Lana não é por acaso, né? Porque a ideia é trazer histórias. E tu é um grande exemplo de que não está relacionado com o tempo. Não é o tempo Sim. de formado necessariamente, mas é o que tu se propõe a fazer. Então, eu acho que a tua história vai realmente inspirar muita gente, principalmente que está saindo da faculdade. Então, Sim. também é um prazer muito grande te receber aqui. E aí, eu quero te começar a fazer uma pergunta lá do início, que tu falou da graduação. Uhum. Mas dentro da graduação, o que é que tu acha que tu poderia pontuar que fez diferença para toda essa intensidade que tu vive hoje, fora no mercado de trabalho? Uhum. Quando eu olho para minha graduação, assim, eu tive dois momentos. Quando eu iniciei, assim, os primeiros semestres, eu via que existia muito um sistema de o melhor aluno é o que tira 10. E aí o pessoal fica muito preso às notas, à prova teórica e tudo mais. E eu comecei a me frustrar em relação a isso. Nem sempre eu tirava 10, né? Eu ficava, então, se eu não tiro 10, eu não vou conseguir uma monitoria, eu não vou conseguir um estágio, eu não vou conseguir conquistar, né, coisas Uhum. durante a graduação.
E aí eu falei, tá na hora de eu usar a minha personalidade também a meu favor, né? Algumas pessoas chamam de cara de pau, mas eu chamo de destemida. E aí eu fiquei, nossa, eu não preciso ter as melhores notas para conseguir um estágio. E aí era mandando e-mail. Eu não esperava abrir um processo seletivo de uma clínica, de um lugar. Eu já entrava em contato, ia lá no site, mandava um e-mail. Então, assim, eu tive experiências que muita gente da minha faculdade não teve, porque eu tive uma coragem de tentar. E assim, não era que eu tentava super confiante, era de eu mandar um e-mail, fechar o computador e ficar nervosa, mas eu aproveitava aquele minuto que eu tinha de coragem para enviar. Então, assim, eu ia para um congresso, eu fui para um congresso em Florianópolis, por exemplo. Tô em Florianópolis. Lá tem um instituto de neurociências muito conhecido. Falei, por que eu não consigo um estágio lá? Pode ser, né? Fui no site. O não é certo, a gente vai atrás da humilhação, né? Não, já tem. Fui lá, procurei e-mail. Olha, chegava perto do congresso e nada de ninguém me responder. Uma semana antes, a coordenadora, né, me mandou, olha, pode vir aqui. E assim, tive discussões de casos clínicos, conheci coisas que eu nunca ia ter oportunidade. E o meu primeiro estágio, a forma que eu consegui, eu mandava mensagem no Instagram. E nunca ninguém me respondia. Mas tudo bem, né? Tô lá. E aí, esse mesmo lugar abriu um processo seletivo de estágio. Quando eu fiz o processo seletivo, chegou na parte da entrevista, a chefe virou, você que é a Alana? E eu, eita, eu sou a Alana. Aquela menina do direct. E aí ela virou, você mandou um direct pra clínica 2 anos atrás. Então, assim, ela já E por tinha que tu não respondeu, né? Eu queria falar. Tu sabia o que eu desenvolvi por esse sendo Não ignorada? Eu tratando aqui, psicóloga, que tu não me responde. E aí, ela falou, olha, a gente lembra de ti porque tu mandou 2 anos atrás e-mail. Então, assim, ela já viu que eu já tinha interesse, independente de processo seletivo ou não, de estágio. Então, assim, eu acho que eu consegui a vaga também, porque o meu nome já tava lá. Né? Ela já lembrou de mim, e eu achando que tinha me ignorado, né? Mas ela lembrou. Então, assim, eu acredito que um certo momento eu estava sendo muito associada já à fisioterapia. Eu falava muito com todo mundo, já não só com as pessoas da minha sala, né? Com minha família, amigos. Então, as pessoas à minha volta já me associavam à fisioterapia. Já te pedi uma massagem, já. Não, me informei, eu falei, é Pix. Manda Pix. Então, assim, quando eu vi que era importante eu ser associada à fisioterapia ainda na graduação, então eu virei uma faladeira da fisioterapia. Tanto nas redes sociais como na vida mesmo, né, na rotina. E quando eu vi que eu já estava associada à fisioterapia, eu falei, agora eu vou me associar à neurofuncional. E aí eu só falava de Mano, o que eu falei de neurofuncional para todo mundo. Então, eu acho que uma das coisas que me ajudou na graduação foi que antes de eu me formar, eu já estava muito associada à área que eu queria seguir, né? Perfeito. Legal, né, velho? É a receita do sucesso, a Lana falou agora. Quer pedir, porque às vezes a galera fica assim, ai, não sei o quê, acha que é muito difícil e às vezes só tem que pedir. A gente só tem que falar. Muitas das pessoas querem que alguém chegue na tua porta e bate. Oi, você tá precisando de um emprego? Sim. Não, e assim, eu via que muitas pessoas realmente têm contatos, né? Algumas conseguem, assim, porque tem o que indica. Mas nem sempre. Então, a gente não tem que esperar, né? Não é o único caminho, né? Não é o único caminho. Nem sempre vai aparecer logo. A área que eu queria era muito difícil conseguir estágio também em neuro. Assim, as clínicas enfim, nem todo pai que é um estagiário ali acompanhando e tudo mais. Então, assim, eu via que eu tinha que correr atrás. E era e-mail todo mês. Quantos ensinamentos, né? Por exemplo, já tirei a lição aqui, né? Da importância do network. Ela na graduação fazendo network. Sim. Network familiar, network ali com a faculdade. Falar o que ela faz, né? Tem que contatos fora do estado, já mesmo na graduação. Tem gente que tá formada já e nunca fez nenhum contato fora do estado. Sim. Então você fez seu network na tua faculdade, você se posicionou, a importância do posicionamento, né? Você se posicionou desde já como estudante, falou assim, é isso que eu quero. Sim. E como isso economiza tempo, né? A gente estava entrevistando aqui há pouco tempo atrás o Vinícius Furtado. Sim. Ele também se posicionou desde a graduação. Então, esse a gente já percebe que é um diferencial. É um diferencial. E assim, mas tem uma questão de insegurança, né? O que precisa hoje é alimentar uma segurança nos estudantes. Porque assim, eu via que os meus amigos até me mandavam, como tu conseguiu esse estágio? Eu falei, eu mandei um e-mail. Eu mandei e-mail. Você conhece e-mail? Não, e assim, mas
mas não abriram nada, não postaram nada, não falaram nada. Eu falei, mas eu fui lá e mandei. Fiquei em posição fetal esperando, mas eu mandei. E quem tá de fora pode achar ainda que ela é uma pessoa super que tem vários conhecimentos, vários quem dicas, vários atalhos, né? Mas na Nada. verdade ela mandou e-mail. Então você literalmente botou a cara no sol, né? Cara no E se sol, cara mostrou porque que você tapa, quer. atrás da humilhação. E ela Vai. é uma curiosidade, né? Deu pra perceber já que você é uma pessoa muito intensa, assim, da Sim. vida, né? Você vive intensamente, né? E aí você transportou isso, essa personalidade sua, pra faculdade e seguiu a sua vida. Uma coisa que você falou que eu não posso deixar de ressaltar aqui, a questão da nota. A gente não tá aqui falando que Sim. nota não é importante, Sim. mas olha, eu já tenho aí mais de 10 anos de formado. Em nenhum lugar perguntaram quanto eu tirei nas matérias, nem quanto eu tirei no TCC, nem o tema Sim. do meu TCC, apesar de eu adorar o tema do meu TCC. Não tô falando que isso não é importante, isso é importante, são Sim. fases que a gente tem que cumprir, mas tem tantas coisas que a gente pode dar mais importância na fase da graduação, que é Sim. esse contato com as pessoas, aproveitar as oportunidades e não estar preso só à nota, porque a avaliação, a prova escrita, ele não vai avaliar todo mundo, né? Da mesma forma, Sim. entendeu? Cada um tem um desempenho. Então, isso aí foi uma coisa importante E também. a sua forma do atendimento, tipo, assim, por exemplo, quando se foca muito na nota, acaba que a gente acaba não desenvolvendo muito a questão da Prática. interpersonalidade, né? Assim, do atendimento, como você vai tratar aquele paciente, ele age de uma forma diferente, então você é adaptabilidade. Quando a gente foca muito só na questão teórica, acaba que a gente não fica preparado em uma circunstância, como eu vou reagir àquilo ali? Uhum. A gente não tá preparado. E eu já fiz parte de vários processos seletivos já. Uhum. Participando como profissional e também como avaliador. Hoje, mais como avaliador, a gente olha assim vários currículos, a gente olha assim várias pessoas. Aí tem a pessoa aqui, nota 10, que tem muitos problemas de relacionamento. Não se comunica bem. Às vezes é um problema no lugar que ela está trabalhando. Mas é boa tecnicamente, muito boa Sim. tecnicamente. Aí você tem do outro lado um profissional que não é o 10, é o Uhum. 7, é o 8, mas que é uma pessoa que bota a cara no sol, que é proativa, que se relaciona bem. Não tenha dúvida que quem fica com a vaga é a pessoa que tem competências não Sim. técnicas, que a gente chama, né? Essa capacidade, essa habilidade de se relacionar. Então, isso é extremamente importante. Eu tô lendo um livro que foi uma pesquisa dos Estados Unidos, um pouco antiga, mas que é assustadora, em que dentro do sucesso profissional eles conseguiram estipular que 15% é técnico e 85% tem a ver com habilidades não técnicas. E a gente não tá preparado para essa Nossa, conversa. é. Mas na prática Mas o é mundo isso, faz assim. Isso o precisa ser mercado. falado, né? Precisa. E ainda bem que tu não pergunta em relação à nota, né? Porque eu ia ter que Sim. confessar que eu reprovei neuroanatomia E aí? na faculdade, né? Sim. Mesmo assim, estou aqui firme e Tá forte. viva, Me recuperei empreendedora. desse Olha aí, passado. deu uma volta mais por cima que foi uma beleza. Mas é isso mesmo. Mas eu tenho mais uma curiosidade. Na realidade, é a curiosidade que eu ia te perguntar. Da onde veio a ideia de criar um e-book pensando É, nessa pegada de acessibilidade? E o que foi isso que aconteceu na o sua que vida, né? aconteceu, né? Muita gente já me perguntou isso, gostava de ver que é uma história muito mirabolante, né? Assim, o que aconteceu? Na minha faculdade, eu não tinha qualquer tipo de contato com pessoas surdas, né? Nunca tive, assim, na minha vida mesmo. E aí teve um evento que eu tava na faculdade estudando, assim. Queria tirar nota alta, né? Porque era isso que focavam. Uhum. E aí eu queria diminuir o ar. Fui chamar a funcionária. Chamava. E ela não olhava pra mim. Eu, meu Deus. Eu berrando, assim, né? E aí eu cheguei próximo dela, toquei. Eu falei, queria mudar o ar e tudo, o controle. E ela fez o movimento de que ela não escutava. Gente, a minha vergonha e a minha cara. Eu fiquei morrendo de vergonha, morrendo. Eu fiquei, meu Deus, me perdoe. E eu não sabia nem falar desculpa, nem oi. Eu não sabia absolutamente nada. Então eu fiquei mímica, fazendo mímicas e ela rindo, assim. Ela começou a rir porque ela viu a minha cara que eu fiquei branca. Falei, pronto, é agora que eu desmaio. E aí ela mesmo riu, assim. Enfim, e era uma funcionária surda, né? Teve esse evento que eu fiquei, meu Deus, imagina se chegar um paciente aqui pra mim. Eu não sei nada.
E vai ser muito ruim, porque assim, eu valorizo muito essa questão da relação, uma relação boa com o nosso paciente, né? E como é que eu ia ter uma relação boa com o meu paciente se eu não conseguia ter uma comunicação efetiva com ele? Aí passou uns 3 meses depois, eu fui monitora de pediatria. Quando eu fui monitora de pediatria, tinha um bebezinho que os pais eram surdos. E aí os alunos vinham falar comigo. Alana e tal, ajuda a gente. Aí, como é que a gente faz? Eu, pois é. Como é que eu A vou minha te dizer? experiência foi com ar-condicionado, só. Aí eu falei, só eu aprende a falar aprendi. desculpa. Aí, porque eu fui atrás, tinha um aplicativo que eu achei, que aí eu vi como era o desculpa, ar-condicionado e tal. E aí eu vi as coisas básicas, assim. E aí teve mais essa demanda, né? Eu falei, não, eu tenho que pensar em alguma coisa, assim, porque eu vi que era muito ensinado sobre conversas, assim, diárias, rotinas, não sobre a saúde. Aí, na minha faculdade, tinha um curso de Libras, eu fiz o curso. Mas quando eu finalizei o curso, assim, eu me sentia confiante em ter uma conversa breve, assim, sobre meu nome, como é que você tava, coisas simples, mas eu não percebi algo relacionado à saúde. Então, assim, quando o paciente chega, é uma conversa totalmente diferente, né? O que a gente pergunta, tudo. Então, assim, mesmo com o curso, era um curso para todas as áreas todos os cursos da faculdade, né? Então, ele não abrangia algo focado para a saúde. E aí eu tive a ideia, mas não foi assim que eu tive a ideia e tirei do papel. Porque é aquilo, a gente cria inseguranças, né? Eu falei, será que é bom isso mesmo? Uhum. Fazer um livrozinho com frases? E eu ficava, não sei se é uma ideia boa, não. Deixava pra lá. Veio pandemia, passou anos, assim, eu tive essa ideia. Eu tava no quarto, quinto semestre, e eu fui realizá-la no último ano. Porque eu fiquei, bora tentar. Bora tentar, vai, né? A minha ideia inicial era ser um desenho, mas quando eu pensei em fazer um desenho e ilustração, eu falei, ninguém vai andar com o livro no bolso e vai ficar olhando o desenho e aprendendo. O que a gente anda hoje é o celular. Uhum. E aí eu chamei o professor, que foi meu professor de Libras na época. Eu falei, olha, eu tenho essa ideia e tal. Pensei no QR Code. Aí ele, é isso. Ele falou, Ana, genial. Eu falei, meu Deus, tu acha? Tu acha mesmo? Aí ele, bora Tenho fazer. certeza que a minha ideia Eu falei, não, tô há anos achando terrível. Aí ele, vamos lá. E aí, ele me ensinou, todos os sábados eu pedi pra faculdade a clínica disponível, e nos sábados eu ia, ele me ensinava, e aí chamei um amigo que faz vídeos, trabalha com isso e também faz fisioterapia, pra ele entrar comigo no trabalho. Porque é isso, ainda tinha uma insegurança se aquilo realmente ia ser efetivo até pra compartilhar com os meus colegas na época, sabe? Mas eu fiquei, não, vamos tentar. Era aquilo, né? Destemida. Uhum. E aí eu chamei meu professor, me ensinou as frases em Libras e a gente ficou fazendo os vídeos, fiz a impressão. E assim, eu não imaginei a repercussão que ia ter, de fato, porque eu coloquei apenas para ajudar ali meus colegas na sala de aula, né? Quando eu vi, eram pessoas de outro estado, pessoas surdas vindo falar comigo, eu, meu Deus, que bacana. Então, assim, foi uma ferramenta de acessibilidade que não exigiu tanto, assim, e que fez uma diferença grande, sabe? Eu deixei disponível, né, para meus colegas, e aconteceu casos de pessoas surdas chegarem, eles prontamente pegarem o celular deles, colocar o QR Code e na hora conseguir desenrolar e aí ter uma comunicação de fato e poder construir um relacionamento, porque a gente não vai conseguir construir um relacionamento se a gente não tem uma comunicação efetiva, né? E para o paciente sentir seguro ali naquela relação e ter confiança no seu terapeuta. Olha só, esse fisioterapeuta está se importando com isso, né? Com essa comunicação efetiva. E aí que foi o e-book. Está disponível. No Aonde, link, no aonde, link aonde da pode minha achar? bio, tá disponível Qual é o lá. teu Instagram? Fala aí pra galera. Alana, com 2 L's, Alana Grain. Beleza. Pode ir Show, lá, né? tá Show. disponível o Já vou sair e-book. daqui, vou lá Baixar. Adquire. Fica no celular, gente, olha e vou só. mandar para as meninas todas domiciliar, Show, né? olha Vai aí. ser mais um diferencial para nossa empresa, porque nós vamos ter equipe que também atendem familiar e pacientes com déficit auditivo. Muito Olha só. bacana. Mas é um acréscimo também pra gente, né? Que a gente traz. Sim, claro. Um Bem um diferencial, né? diferencial. Perfeito. Exatamente. Isso. E outra pergunta que talvez seja um medo, né, de muitos profissionais, essa transição, né, da faculdade para o mercado de trabalho. Você está na faculdade, acho que imagino ali que você vai chegando ali no último semestre, tá dando aquele frio na barriga, e agora, né? O que que eu vou fazer? Desespero. Como é que foi essa transição
sua, né? Da graduação para a faculdade. Como é que está sendo, né? Porque, assim, acredito que o primeiro ano é um período de transição muito Sim, impactante. Então, não dá para falar que esse processo de transição acabou, né? sim, Está em sim. construção. Como é que está sendo esse processo de faculdade, mercado de trabalho? Assim, como na graduação eu realmente já estava me associando, né, à fisioterapia, à neurofuncional, antes de me formar eu tinha propostas de emprego, assim. Mas eu acredito que a maior dificuldade, assim, dessa transição é a gente se valorizar no sentido de não escolher a primeira coisa que aparecer. Então, assim, apesar de eu já ter propostas de emprego, eu fiquei muito ansiosa em relação, meu Deus, eu tenho que aceitar, né? É uma proposta de emprego, Uhum. tenho que aceitar. Apareceu, mas eu fiquei, égua, será que eu tenho que aceitar já de cara? Porque assim, a gente pensa, a gente se formou, ninguém se forma com 3 pós-graduações, ninguém se forma com tantas especializações, mas são 5 anos. São 5 anos que a gente tem experiência, que a gente tem um conhecimento muito forte. Então eu fiquei assim, não foi 5 anos. Eu tenho experiência de 5 anos. Não achei no lixo. Não foi Não achei assim. esse diploma no Não é que lixo. eu sou só fisioterapeuta, eu sou fisioterapeuta. Então, assim, é, foi um processo que eu tive dificuldade em relação a me valorizar logo, assim, de não aceitar a primeira coisa e principalmente você colocar na caneta. Tá valendo a pena, de fato, aquilo ali, o seu trabalho, você tá pagando para receber, muitas Uhum. vezes, né? Então, eu acredito que é um processo que a gente tem que ter muita paciência e calma em relação a não cobrar tanto da gente. Não é porque você teve uma proposta de emprego que você já tem que ir de cara. Você tem que. Será que é só aquela que vai aparecer mesmo? Não tem aquele estágio que você fez, que você gostou, você manda uma mensagem. Enfim, escutar outras propostas também, tentar, né, ir atrás de outras coisas. Se você aceita de cara logo você se prende muito àquilo, né? Então, eu sentei e fiquei. O que eu quero? Eu quero atender o quê? Ainda é neurofuncional. Quais são os caminhos que eu tenho, né? Então, assim, eu acho que é um processo que a gente não tem que ter muita agonia. E essa ansiedade que vai ter, a gente tem que trabalhar. Porque você precisa ter calma e confiar em si mesmo. Não é porque não apareceu a melhor proposta de emprego na primeira semana, que isso é muito difícil, né? Que você Uhum. já vai Se se desesperar, falar, não é para mim. desesperar, não é pra mim, não é Uhum. fisioterapia. Assim, eu Uhum. tive colegas que mudaram de curso já, assim. Fiquei, meu Deus, já, gente, a gente acabou de se formar. Então, assim, é um processo que tem que ter paciência e confiar em si mesmo, se valorizar. Porque o pessoal fica, nós somos recém-formados. Eu falei, o paciente não sabe que a gente é recém-formado. Não precisa tu falar isso pra É. ele. Tu vai chegar e falar, me formei uma semana? Não precisa, ele não precisa saber disso. Vai perguntar, né? Você É, se formou quanto tempo? quando tu Normalmente não tirava? pergunta. É É, engraçado, né? é. Normalmente não pergunta. Eu Sim, acho que antigamente a gente tinha um pouco mais isso sim, de experiência de tempo. Claro que é importante um profissional que é experiente, que aproveitou essa sim. experiência. Porque se tu formou há 10 anos e não aproveitou essa experiência, Tem também que não ver isso vale a aí. pena. Sim, Mas hoje em dia as pessoas querem as pessoas que resolvam. Se tu se formou ontem ou 10 anos, tu resolver é uma coisa, é outra coisa, né? exatamente. E o que tu fala é muito interessante, porque tá aí o diferencial de quem realmente se dedicou e viveu a fisioterapia, viveu a faculdade. Porque tu sai, não, eu mereço mais. Olha só o que eu fiz. Não foi 5 anos, né? Entendeu? Só na sala de aula É ali. diferente de quem foi lá, cumpriu a carga horária Sim. e só isso, e não pensou em Uhum, solução, e não viveu a fisioterapia. Então, exatamente. esse é o grande diferencial também. E a questão de você escolher o seu nicho também, porque assim eu vejo que muitos se formam a fisioterapia domiciliar, atendo tudo. Poxa, se você atende tudo, Você é não atende nada, complicado, né? você Entende não atende nada. nada. Como é que você vai ter a expertise em uma área ali se você está abrangindo para todos os lados, né? O famoso atirar Uhum. para todos os lados. Então, acho que a gente tem que ter muito cuidado também em relação ao nosso nicho que a gente vai escolher, para não ficar algo muito como se você fosse só um fisioterapeuta geral, né? Então, procurar ali que área você tem mais expertise para entregar o resultado. Que a partir do momento que a gente estiver entregando o resultado ali, o paciente vai falar para o outro, vai falar para outro, e assim sucessivamente, e você vai conseguindo construir sua carreira, né? Uhum. E, Alana, pegando esse gancho aí do nicho, né? Da Uhum. área.
Quando você olha para o mercado, para a população, a gente está aqui em Sim. Belém, mas qualquer pessoa que está ouvindo a gente, em qualquer lugar, vão ter pessoas doentes. E você tem públicos. Você Sim. tem público idoso, você tem público criança, você tem um público de média idade e tem doenças específicas de cada área, de cada idade dessa. Então a gente sabe, a gente já está cansado de ouvir falar assim, a população está envelhecendo, o número de idosos está aumentando. Então, um exemplo, sempre vai ter idoso com fratura de fêmur, porque idoso cai. A Sim. gente, o nosso sonho é que nenhum idoso caia, né? Prevenção de queda. Prevenção de quedas, trabalhar a prevenção é a ideia. Os terapeutas ocupacionais fazem um trabalho muito interessante em relação à adaptação de ambientes, mas a gente sabe que vai cair, que cai, que vai para cirurgia, tá, e precisa. Então, tipo assim, o profissional também precisa avaliar o mercado e falar assim, não, eu vou por aqui porque aqui tem um público interessante e eu posso, como a Ellen falou, resolver um problema. Sim. Como é que você escolheu especificamente essa área? Você falou assim, não, eu estou fazendo um atendimento domiciliar e o meu mundo é neuro, eu navego aqui na parte infantil, parte pediátrica e também na parte adulto. Sim. Mas tem várias áreas, tem uro, tem pneumofuncional, Sim. o bicho do hospital não te mordeu, né, como você Não. falou, né? Então, tem Nem vem, tá? várias, Nem vem. Nem vem. tem várias áreas. Tem O que te certeza? fez? Olha, vamos falar de assincronia agora. Ah, deu alergia, tá me dando alergia. O que te fez escolher essa área da neuro, né? Assim, Sim. possivelmente no futuro, vamos imaginar que você vai navegar só na Neuroped, Sim, é né? o plano, é o plano. Eu falei que você sorriu, então acho que O olho brilhou o um olho pouco, brilhou, assim, acho que né? deve ser isso. Mas o que te fez inchar, né? Falei assim, Sim. é isso, e não ser como a maioria, falei assim, eu vou atender tudo. Se o cara, Porque eu preciso de dinheiro e tá. E só vem, né? o que te fez focar na área? Na neuro, né? Assim, a neuro, ela veio junto com a fisioterapia. Já, assim, quando eu escolhi a fisioterapia, eu já sabia a área que eu queria. Então, assim, quando eu quis fisioterapia, eu tava no vestibular, né, e tudo. Eu sabia que eu queria trabalhar com pessoas na área da saúde. Eu não queria medicina, eu não queria psicologia, porque eu sou dinâmica, né? Eu sou bem agitadinha. E aí eu fiquei, ok, vou pesquisar. Eu não conhecia muito a fisioterapia, o que a gente fazia de fato, né? Google, fiquei lá estudando e tudo. E quando eu pesquisei a fisioterapia, eu já pesquisei as áreas também. Então, assim, eu já sabia que eu não queria desportiva, que eu não queria dermato, que eu não queria hospitalar. E eu já vi ali eu já encontrei que eu gostava muito da neuro e da Já se pediatria. identificou ali. Já me identifiquei pesquisando, né, vendo atendimentos, assim. Eu não tinha ninguém na minha família, até hoje não tem nenhum fisioterapeuta, mas eu vou mudar isso, meus filhos. Então, eu tinha uma tia que era uma amiga da minha mãe, assim, tia Regiane, que trabalha até no hospital também. E aí eu mandei mensagem, tia, quero lhe acompanhar, deixa eu ficar quietinha no canto que eu vou acompanhá-la. E ela trabalhava na Uremia, né, Unidade de Referência Materno Infantil, pra quem não conhece. Então, aqui em Belém, e aí eu pedi pra ficar ali no cantinho observando. Quando eu fui observar, falei, é isso, já é isso que eu quero. E aí fui pra fisioterapia, eu entrei já querendo a área da neuro, mas eu estava aberta, né? Me entreguei ali de corpo e alma, mas outras áreas vai que de repente meu caminho era outro. Eu escuto muita gente que entrou querendo uma coisa e saiu com outra. Isso não aconteceu comigo. Então eu entrei querendo a neuro, assim, eu já gostava do perfil dos pacientes neurológicos. Eu gostava muito do desafio. E assim, eu odeio que falha, o paciente neurológico não evolui, né? Então, assim, cada vez que eu ouvia isso, me dava um estímulo maior de querer a área e mostrar que a gente faz diferença, assim, no paciente neurológico. Então, assim que eu passei pela área da neuro na faculdade, nos estágios, assim, eu vi que a gente realmente fazia diferença e que entregava, assim, resultado. É que as pessoas não querem considerar um dedo mexendo, né? Mas, assim, para o paciente neurológico e pra gente, isso é um avanço enorme. Então, assim, eu vi o quanto a questão do atendimento ao paciente neurológico, de ser um paciente que é ali um passo de cada vez, todo dia, era algo que me encantava muito. O processo que a gente tem em conquistar um objetivo, por ser um processo longo, muitas vezes, né? E quando a gente alcança, era muito gratificante para mim. Então, assim,
difícil. Eu já entrei querendo isso e saí querendo a neurofuncional e fui indo pra pediatria muito mais pelas minhas vivências de estágio, que eu acabei atendendo mais na área de pediatria e eu fiquei, não, eu sou boa sendo a tia Lana. E era algo que eu ficava bem animada, sabe? De atender, de estimular a criatividade que eu precisava no paciente pediátrico. Então, assim, é um desafio atender pacientes pediátricos, mas, assim, é um desafio que eu fico muito feliz. Então, assim, eu entrei querendo a neurofuncional, saí querendo a neurofuncional e futuramente vou começar a nichar mais ainda para pediatria. Olha aí, então, profetizei, né? Nossa. Profetizaste. Uma análise do seu É. Instagram. O Metropolitano eu até gostei, mas era um dia. Eu trabalharia um dia no hospital. Mas era a área da neuro mesmo. E dentro Porque- de tudo isso, Alana, onde que entrou o atendimento domiciliar e como é que tá sendo a tua experiência nele? Olha, como eu falei, intenso, né? O atendimento domiciliar, a Ellen sabe muito bem, né? Eu Aham. acompanho aí. Peguei muitas coisas das tuas postagens Ah, também, bacana. até. Porque, assim, na faculdade a gente é muito estimulado muito mais para hospitalar e clínica, né? Assim, poucas vezes a gente é estimulado para o atendimento domiciliar. Então, assim, quando eu me formei, eu não tinha tanto conhecimento sobre como a gente iria atuar domiciliar. Isso foi uma coisa que me estimulou, porque eu queria ter essa experiência, eu queria entender como iria ser. E assim, eu tive propostas de emprego de clínica, né? Mas eu fiquei, não, mas eu não quero disponibilizar o meu horário, eu não quero ser uma fisioterapeuta da clínica. Eu quero ter a experiência domiciliar. é, Até mesmo, eu acho que é um desafio como fisioterapeuta você trabalhar no âmbito domiciliar, que você não tem todos os equipamentos, as estruturas a estrutura que uma clínica tem. Isso é algo que eu gosto também. Então, eu falei, não, eu quero me aventurar. Mas aí eu fui ver como a gente tem muitas coisas envolvidas no atendimento domiciliar. Questão de documentação. Então, assim, eu precisei amadurecer muito rápido para atender no domiciliar. Não, em relação a documento, em relação à minha atuação também. A minha forma de comunicar com o paciente precisava ali de um contrato, várias outras coisas que a clínica, querendo ou não, a gente tem ali a segurança, né? Não é a gente que está à frente. Então, assim, eu ser a minha própria chefe foi algo que eu gostei. Então, assim, eu falei, eu acho que eu consigo também ter esse amadurecimento rápido, porque foi isso. Quando eu abri a minha agenda, eu tava enlouquecendo atrás de documentos, entendendo, vendo vídeos, estudando, porque infelizmente a gente não tem todo esse conhecimento Uhum. na graduação, né? E assim, o meu primeiro atendimento domiciliar, o medo que eu tinha era como captar paciente. Porque eu falei, eu vou postar, e aí, quem é que? Que vai Recém-formada, ver, né? ela De vai. falar que esse medo nunca vai É, acabar, esse seu não- medo. É. Exatamente. Então, essa questão de captar pacientes domiciliares, porque quando a gente conversa sobre atendimento domiciliar, muitas pessoas falam, ah, é incerto, um mês você vai estar bem, outro mês você não vai estar, enfim. Mas até te acompanhando ela, eu fiquei, não, gente, a gente também tem que se alimentar de pessoas que trabalham com isso e que mostram que dá certo, sim. Então, eu comecei mesmo a me alimentar para criar uma segurança em ter coragem de atender domiciliar. O meu primeiro paciente, a minha captação foi uma pizzaria. Aniversário do meu irmão, eu estava lá. Aí a mãe dessa minha paciente já foi de Meus alta. olhos que brilharam agora com essas histórias. Hã? Meus olhos que brilham agora com essas histórias da aplicação, Da aplicação, né? do quanto que funciona o que a gente tá falando Não na é. vida real. né? Era uma pizzaria. Eu fui comer uma pizza, aniversário do meu irmão. A amiga dele do lado começou a falar: a minha filha quebrou o braço. Eu falei: eu sou fisioterapeuta. Prazer. Olha que coincidência. No outro dia eu já estava na casa dela, e assim, de manhã, imprimindo documentação, né? De início, eu me assustei um pouco, né, em relação a ter segurança e entregar resultado. Porque como a gente tá ali na rotina de casa, os pais estão acompanhando, assim, eu me pressionei no sentido de dar o resultado, entregar o resultado. Mas eu vi que tudo se tratava de uma comunicação efetiva com os pais, né? Então, assim, eu falei, olha, nós temos um objetivo a curto, médio e longo prazo. Então, eu vi que eu não podia falar algo que eu não iria entregar, né? Então, assim, eu aprendi a ter logo a maturidade de ser muito sincera também em relação ao que a gente iria alcançar naquele espaço de tempo. Então, eu falei, olha, nesse espaço de tempo é possível a gente alcançar isso aqui. E assim foi sucessivamente. Então, não era. Eu parei de me cobrar no sentido de, eu tenho que entregar resultado muito rápido.
sendo que é um processo ali, não se trata só da fisioterapia, né? Tem todo o contexto. Então, ela já foi de alta, sou minha paciente. Uhum. Eu fiquei muito feliz e o atendimento domiciliar, assim, foi o bicho que me picou. Agora, eu gosto muito, tenho gostado muito. É muito trabalho, assim, que as pessoas pensam que é só Só ir lá é atender, só ela né? atender, né? Mas tem muito trabalho em casa, enfim, de evoluções. Mas, assim, eu acho que o atendimento domiciliar, pra mim, todo fisioterapeuta tem que ter pelo menos a experiência de algum momento ter um atendimento domiciliar. Porque eu adquiri uma maturidade muito grande num espaço de tempo muito curto em relação à minha intervenção. A minha intervenção e a minha forma de me comunicar com o paciente. E é impressionante como o atendimento domiciliar ele vem se profissionalizando, né? Você vê que vários profissionais têm surgido, têm elevado o nível, né, do atendimento Sim, domiciliar, têm entregado resultados, têm se preparado em relação à documentação, a esse cuidado de contrato. Então, uma frase que você falou agora aí, né? Eu tô amando ser minha chefe. Uma sim. coisa assim, ser chefe da minha vida, né? Sim. Tem pessoas que elas sonham em ser carteira assinada. Ah, Uhum. o meu sonho é ser carteira assinada, o meu sonho é trabalhar numa clínica, o meu sonho é ser concursado, e não há nada de errado nisso, Sim, são sonhos, né? Mas quem já experimentou você ser livre, ser empreendedor, claro, tem dificuldades, mas você ser empreendedor e você vê o resultado do seu esforço ali aparecendo, e quanto mais você se esforça, mais você vê resultado. Isso é fantástico, são coisas que. E não existe hoje no mundo estabilidade. sim. O que que é estabilidade hoje, né? Então se você é CLT, se a tua empresa for mal, você pode ser demitido. Eu já vi vários, eu já fui desligado de uma empresa mesmo sendo seletista. E do dia pra Sim. noite, né? Do dia pra É, noite. E ninguém tá preparado, A né? gente tem um exemplo próximo aqui, porque as pessoas, é isso, né? Acabam romantizando a estabilidade, Sim, romantizando o que é seguro, como tu falaste. Hoje, muita gente fala da insegurança, sim. mas tu tá estudando muito para o teu negócio ser sustentável. Pode ser que tenha um mês ruim, um mês bom, mas tu já sabe como fazer, tu sabe como captar, tu sabe, isso depende de ti. Mas uma pessoa que é demitida amanhã do CLT vai fazer o quê? Talvez fique 4, 5, 6 meses sem trabalho. Diferente de quem já tá no outro caminho, já consegue vender seu serviço, já tá captando. Então a gente começar a pensar o que realmente é seguro, né? O que realmente Sim. tem como segurança. e E quando não é o você. único caminho, né? É, As pessoas tratam algumas coisas como se fosse o único caminho. Por isso que é muito bacana. A gente tá falando, um monte de gente, eu vejo, isso me preocupa um pouco frustrada com a fisioterapia. Por isso eu tô bem animada com a nossa conversa e porque tu Uhum. é o exemplo disso, né? De que tu passa, que se sente valorizada, acredito nisso por toda a tua fala, mas não tá em um concurso, mas não Sim, tá no hospital, que às vezes é visto como a única área acima de todas, sim. não tá em um vínculo seletista. Então, tu tá ali fazendo teu nome, empreendendo, e começou desde a faculdade, e ainda assim, com 4 meses, tem sucesso na profissão, porque é o que a gente vê. Tu já é uma profissional de sucesso. Então, tu exemplifica que não é o único caminho. e eu tô impressionado, literalmente tô impressionado com a quantidade de informações que ela tem. E assim, a pegada profissional. Na verdade, você tinha uma pegada profissional antes de entrar na faculdade, porque pô, eu nunca conheci alguém que já ventilou uma área antes de entrar na faculdade, entendeu? Lá no Sim. comecinho ali. Então, isso já é um diferencial. Mas eu tô impressionado com a capacidade de informações que você já tem, de estratégia de mercado, você já olha o mercado de uma forma diferente. Quando eu me formei, há muitos anos atrás, Deixa abaixo, tá é, abaixo. me Quanto formei em já, hein? 2009. 2009 eu me formei. E ali Então, saí pro mercado, trabalhei de graça, fui pra uma clínica e falei, não, eu tô aqui, quero trabalhar, não vou fazer nada, tô sem fazer nada em casa, e saí batendo na porta, e saí dando aula pra professor amigo meu, e saí. E eu fui meio que no desespero quando eu me Sim, formei, né? Saí no desespero, o que que aparecer? Fiz duas pós-graduação, ortotraumatologia e respiratória. Falei assim, o que aparecer, a gente manda no peito e vai pra frente. Mas foi uma atitude de sim, desespero. Se eu tivesse a tua maturidade, na minha época, talvez eu tivesse um sucesso mais rápido, assim, na minha carreira, sim. entendeu? Engrenado mais. Mas, tipo assim, tô feliz como Deus foi guiando a minha vida. uhum. O que eu queria saber de você, Alana,
como é que é esse seu relacionamento com as redes sociais, entendeu? Então, Sim. eu vejo ali, já te sigo, já falei que já te sigo já faz um tempo, Então é da tu, tua né? graduação. Aquele seguidor, só um. E ali eu vejo você postando no seu dia a dia, os seus atendimentos, as suas capacitações, coisas pessoais, você posta um Sim. pouco da sua vida, posta uma coisa pessoal. E ali você tem um engajamento, as pessoas comentam nas suas publicações e é Uhum. legal. É legal o teu Instagram, entendeu? É Oh, legal oh, acompanhar o teu Instagram. obrigada. Mas, e assim, já é claro pra gente a tua espontaneidade, né? Você é uma Uhum. pessoa espontânea e intensa. Isso aí é uma característica que fica muito Dá nem pra marcante. disfarçar, né? Não, Dá não nem pra tem, não disfarçar. tem como. Mas teve algum momento que você se despertou e falou assim, opa, isso aqui é uma ferramenta de trabalho, Sim. né? Teve algum momento ou você já pegou o link da graduação e seguiu direto? É uma coisa natural, você se planeja? Como é o relacionamento da Lana Grain e as redes Sim. sociais? Bom, assim, na faculdade eu já postava muito, assim, da minha rotina, né? E eu via que as pessoas gostavam de acompanhar Eu gosto de também. ver a vida dos outros, O né? povo é fofoqueira, né? Mas, assim, em relacionado à fisioterapia, eu já postava muito da minha vida, mas quando eu entrei na faculdade ali, quando, assim, a partir do meio da faculdade, eu comecei a postar mais, né? Das coisas que eu estava fazendo, que até eu ficava, isso é muito legal, eu quero postar. Aham. Mas, assim, nada que eu já pensava, ai, meu Instagram, vou voltar para a fisioterapia, né? E aí eu comecei a postar, e assim começou as pessoas perguntarem mais, quererem saber mais, principalmente de semestres iniciais, né? Então, isso que vocês falaram em relação a ser recém-formada, existe muita questão da gente se comparar, né? Então, assim, quando a gente se forma, acaba que a gente se compara. Ah, o fulano já tá fazendo isso, eu não tô fazendo isso, meu Deus. Mas assim, cada um tem o seu tempo, eu tenho meus planos, meus sonhos, enfim. E eu via que muitas pessoas vinham falar comigo em relação aos meus planos. E tipo, quantas opções tu quer fazer o que depois? E se não der certo? E se não der certo? O pessoal tá interessado em ver também que não querem saber o meu caminho pra ver se vai ser aquele mesmo caminho, aquele outro, que assim, eu vejo que muitas pessoas têm seitas, né? A seita que o único caminho é concurso, o único caminho é hospitalar, o único caminho é tal. Então eu comecei a perceber que as pessoas estavam muito interessadas em saber o meu caminho, assim, né? Uhum. Mas quando eu me formei, eu tirei meio que um mês sabático, assim, fui viajar e tudo, querendo me tranquilizar em relação a essa ansiedade. E quando eu fiquei nessa viagem, as pessoas vinham me mandar mensagem, tipo, mas e a fisioterapia? E aí? E Já eu, largou, já? e eu tipo, gente, eu me formei há 3 dias. Eu tô só numa praia ainda, calma. E aí as pessoas começaram a me perguntar em relação como é que tá a fisioterapia, né? E eu falei, meu Deus, eles realmente querem Quero saber. entender o que que eu vou fazer e como vai ser o meu caminho. E aí, a partir do momento, assim, que eu abri a minha agenda aberta com um vídeo, né? Eu fiz um vídeo bem bacana, assim, me orgulho muito dele. E aí, quando eu postei a agenda aberta, várias mensagens, assim, a gente pensa que ninguém tá olhando a gente, né? Uhum. Porque, assim, hoje eu vejo que não é questão de seguidor, não é você ter muitos seguidores, é você influenciar. Então, assim, eu vi que 3 pessoas me enviaram mensagem e eu ficava, meu Deus, elas estão querendo saber, estão interessadas em se eu consigo ajudar elas de alguma forma, né? E aí elas me mandaram mensagem, meu Deus, muito ansiosa para ver essa nova fase. Então eu comecei a ver que realmente tinha essa demanda de seguidores querendo entender como eu iria seguir o meu caminho. E aí que eu comecei a postar mais da fisioterapia. Hoje, eu já tenho um planejamento, assim. Não sou uma super expert também. Social media. Social media. Eu sempre pergunto muito, consumo muito dicas, né? A Ana Paula recebe muitas mensagens minhas. É. Desde que eu entrei na Ela faculdade, assim. responde? A gente responde, que a Vai, gente já se se ela não respondesse, a conhecia. gente já ia chamar a atenção dela aqui Ela ao vivo. responde, gente. Pode mandar. Que ela E já apareceu aí, na Globo, né? Vai que, né? vai que, né? Já Me amiga do bloqueou, Hulk. né? De novo essa fisioterapeuta. Então, assim, eu comecei a estudar sobre, porque, assim, é um mundo, né? É um mundo à parte. Então, não é só uma postagem, tem muita coisa envolvida, enfim. Então, hoje eu já tenho, sim, um planejamento, mas, assim, vai muito das minhas ideias. Assim, não gosto muito de ficar muito fechada, sabe? Eu tenho uma ideia de postagem, mas eu tive outra ideia. Acaba que eu não me prendo a seguir o cronograma 100% que eu
eu faço o cronograma do mês, assim. Eu tenho essas ideias, nessas datas, Mas se vier uma essas metas. inspiração, Mas de repente, aconteceu tal tô aqui coisa. tomando um açaí, Uhum. pega. É isso. Postei, Um tá? insight, Um né? insight, né? Teve um Insight. insight. Na realidade, então... às vezes, quando eu percebo que eu posto assim no insight, Uhum, é quando mais engaja uma publicação. E as que exatamente. são. Não tô falando contra o planejamento das redes Sim. sociais. É importante o planejamento. Uhum, Mas os maiores engajamentos foi uma coisa que eu tava dirigindo e pensei, é igual esse aqui, cara. Ou alguém me manda, Rafael, olha esse aqui. Aí eu vou e sim, posto, pronto. Puf. Parece que você dá voz a uma exato. galera que tava pensando o que você tava pensando, só que ninguém falou ainda. Uhum. Não, e tem coisas que a gente pensa que. Nada a ver eu postar isso, né? E quando tu vê, aí eu posto, é aquele story que todo mundo vai falar sobre, vai perguntar. Isso é muito interessante Que vai da se gente não ficar. identificar, né? Tem essa questão da identificação. Meu Instagram, ele é pessoal e profissional, né? Então, assim, eu vejo que as pessoas se identificam o tipo de trabalho quebrou meu salto, choveu, e eu postei, todo mundo. Olha só, não é só felicidade, né? Então, assim, essa parte de postar a realidade também é algo que aproxima muito a gente do seguidor. Então, tem postagens que eu crio uma expectativa que eu fico. E, na verdade, aquela postagem que eu fiz sem Uhum. criar tantas expectativas no dia a dia foi a que realmente eu tive contato com os seguidores, né? Uhum. É muito Massa. bacana isso. Estamos chegando no final Rapidinho dessa passou, né? reflexão sobre o mercado de trabalho e sobre a vida do fisioterapeuta. Então a gente tem Passa aqui rápido. uma rotina, né? Uma cultura que é realmente, como a gente fala de inspiração, deixar uma mensagem. Então eu queria te pedir, se tu fosse resumir, né, dar uma dica, uma mensagem para quem está se formando e abrindo a porta do mercado de trabalho. Qual que seria? Olha, eu vou deixar uma mensagem para quem tá na faculdade e para quem tá se formando. Perfeito. Primeiro, a gente não deve associar que o mercado de trabalho só inicia quando a gente se forma. O mercado de trabalho já inicia na faculdade. Então, assim, se você está na faculdade, os seus colegas de classe são as pessoas que você vai mandar paciente, que vão te mandar paciente. Então, os estudantes precisam entender que o mercado de trabalho já se iniciou na faculdade mesmo, na sua rotina. E para quem está se formando, calma. Eu acho que a mensagem que eu deixo é para que tem que se valorizar. Se valorizem. Ser recém-formado não significa que você não tem arcabouço, que você não tem experiência, que você não tem uma bagagem. Você tem uma bagagem. Então, você que se formou, acredite em si mesmo, tenha confiança e calma. É um passo de cada vez, eu sempre falo. Então, ter paciência e confiar no seu trabalho, que você vai fazer diferença e vai conseguir chegar no que você quer. Paz, Perfeito. que massa, viu, velho? Como a Bom gente diz lá na demais. Bahia, massa, velho. Eita, como tá baiano, né? Massa. Pô, muito bacana ver a tua história. Assim, a gente começa a passar o filme na minha cabeça de como eu comecei, né? E ver como você tá começando, ver como a fisioterapia tá crescendo, ver como o mercado de trabalho tem muitos profissionais, mas tem muitos profissionais bons que Sim. estão fazendo a diferença na vida das pessoas. Tu já começou a fazer diferença na vida das pessoas, quebrando barreiras desde a sua faculdade já, quebrando uma enorme barreira, né? Que já vai ser um diferencial na nossa empresa. Olha Uhum. que legal, hoje no podcast a gente já vai adquirir um material que vai fazer diferença na nossa empresa. Com E a certeza. gente vai Fico tão divulgar feliz. isso, com certeza. Sim. Então, Alana, parabéns. Parabéns pela tua história. Que tu só tá começando, né? Tua história na fisioterapia, mas eu sei Uhum. que você ainda Tem muito pela vai. frente, Você né? ainda tem muito, nossa, muito. Você ainda vai passar por muitas coisas. Depois tu me conta. Depois a gente marca um outro podcast. Então você vai passar por muitas coisas ainda, mas é um prazer ter você na profissão, né? Começando assim, com essa intensidade, e eu sei que se a gente planta limão, a gente colhe limão, Colhe então você tá limão. plantando muita coisa boa, você com certeza vai colher ao longo da sua vida. Então, obrigado, valeu Foi por um esse prazer, episódio. Alana. Ela e que Maria, agradeço. obrigado. Obrigada, chefe. Obrigado por vocês dois estarem aqui. Só lembrando que esse podcast tem o oferecimento da Faculdade Inspirar Belém. Esse projeto ele não acontece só, né? Tem pessoas apoiando esse projeto, então ter a Faculdade Inspirar Belém e ter a Amazon Fisiocare junto com a gente é muito bom. Obrigado por vocês serem empresas que apoiam a educação, que apoiam o conhecimento
e apoia essa ideia de compartilhar inspirações, né? Como a história aqui da Alana Grain. Valeu, Alana. Dá um tchau pra galera aí. Olha, queria agradecer, é uma honra estar aqui. Enfim, gente, estar da frente de você já deixa tenso aqui. E muito feliz. Eu espero que a gente se encontre aí muito por esse caminho da fisioterapia. Esse podcast é um exemplo da valorização da nossa profissão. Então, assim, o que vocês fazem é muito bacana e é muito importante. Então, vida longa ao podcast. Muito obrigada, gente. Valeu, Ellen. Tchau, tchau. Tchau, Até a Rafa. próxima, galera. Tchau, Alana.